Oi, gente. A gente vai apresentar o primeiro curso de Introdução à Permacultura da Casa do Bem Viver, da Universidade de São Paulo, campus Luiz de Queiroz. Esse trabalho é em formato de relato de experiência e ele foi organizado pelo subgrupo Casa do Bem Viver da OCA. Ele também faz parte da área temática Processos Formadores, Educação Formal e Não Formal, e foi escrito pela Thaís Carvalete, pelo Ivo Ferraz, pela Nádia, que sou eu, e pela Sofia Boschi, que está Que aqui sou com a eu. gente também. Sim. Aqui, para vocês conhecerem um pouco dos outros estudantes e do espaço da Casa do Bem Viver, a Sofia, ela estuda Engenharia Florestal, eu faço mestrado em Ecologia Aplicada, a Thaís faz Gestão Ambiental e o Ivo estuda Agronomia. O espaço onde a gente desenvolve os nossos trabalhos é dentro da Exalc, dentro do campus, e é na colônia do Bananal, uma colônia onde os funcionários moravam antigamente. Então, a Casa do Bem Viver tem o intuito de transformar essa casa, que fica lá na colônia do Bananal, em um espaço educador, Casa do Bem Viver. Esse espaço, ele visa ser um palco de atividades em agroecologia, em permacultura e em educação ambiental. Então, além desses pilares que norteiam as nossas ações, a gente também trabalha muito com alguns princípios, como a empatia, a cooperação, o respeito e a arte. E aí, para começar falando do que foi esse curso, a gente gostaria de trazer primeiro que ele foi facilitado por mulheres. Mulheres que já passaram pela Casa do Bem Viver, né, que já contribuíram para a construção desse grupo. E aí a gente tem a Laurinha, a Samanta e a Gabi, e hoje elas estão envolvidas em outras iniciativas socioambientais, né? A Laura na Rede Guandu, a Samanta na Articulação Regional de Agroecologia de Piracicaba e a Gabi na Tairu Ambiental. Então, esse curso de Introdução à Permacultura, ele foi dividido em 2 módulos. E nesses 2 módulos a gente trabalhou com conceitos práticos e conceitos teóricos sobre a permacultura. E no final a gente implementou um agroecossistema. Mas além disso, de trabalhar sobre a permacultura e seus conceitos, a gente também trabalhou muito com o acolhimento dos participantes, né, e dos envolvidos nesse grupo. Então, na primeira foto a gente pode observar que foi a dinâmica de introdução e apresentação das pessoas. A maioria das pessoas ali não se conheciam, então a Gabi e a Sami propuseram uma dinâmica, né, para quebrar o gelo assim nesse começo, para que a gente se entrosasse assim de forma mais fácil e mais divertida. E além, então, desse acolhimento com as pessoas, para que a gente se conhecesse e ficasse um espaço legal de convivência, a gente também tomou muito cuidado e teve muita atenção com a alimentação durante o curso, tanto no café da manhã, o almoço e o lanche da tarde. Então, a gente pôde contar com a parceria de cozinheiras, né, mulheres empreendedoras de Piracicaba, de mãos cheias, cozinheiras de mão cheia, e que trouxeram alimentos locais, né, alimentos agroecológicos, agroflorestais e naturais e saudáveis. Então, a comida a gente também acredita que contribui muito para o acolhimento dos participantes. Tá, e aí, para começar o curso, a gente teve primeiro uma conversa teórica. Então, as facilitadoras, elas trouxeram um pouco de onde vem a permacultura, né? E para isso elas contextualizaram historicamente, né? Então, vem ali da Revolução Verde, a fome, aquele momento de conflito, né? E que maneiras que a gente busca outras formas de agricultura, né? Aí surgem os movimentos socioambientais, o resgate de agriculturas ecológicas, como a agroecologia. E aí surge a permacultura lá na Austrália, né? Que permacultura vem dessa coisa de cultura permanente, né? Como cuidar disso, como facilitar para que isso aconteça. E aí, falando dela especificamente, ela tem quase como que 3 bases, né? A ética, a ecologia e o design. Dando continuidade a esse estudo teórico, a gente passou para conversar sobre os 12 princípios da permacultura. Então, a Gabi cuidadosamente preparou um cartazinho, né, um papelzinho,
de cada princípio e distribuiu para os participantes desse curso. E aí, cada pessoa, então, ela estava com a responsabilidade de entender primeiro, né, esse princípio e depois passar ele para os outros participantes, através de mímica, através de alguma música, através da dança ou através da explicação mesmo oral, de alguma forma que ela conseguisse fazer com que as pessoas entendessem a importância desse princípio e como a gente conseguiria aplicar eles ao longo do nosso curso. Então, por exemplo, aqui a gente pode trazer alguns princípios, como use e valorize a diversidade. Não somente a diversidade humana, mas também a diversidade da natureza, né? As diferentes espécies e como que elas podem se contribuir para gerar um agroecossistema mais eficiente. E aí, ao mesmo tempo que a gente tinha conversas práticas, a gente também, conversas teóricas, a gente também tentava praticar. Então, nesse momento do curso, a atividade era que a gente fomos divididos em 3 grupos, e todos os grupos teriam os mesmos elementos. Todo mundo recebeu folha de bananeira, todo mundo recebeu pinha, pedra, vagem e sementes. E aí, nós fomos desafiados a um grupo construiu uma estrutura que fosse bonita, o outro grupo construiu uma estrutura que fosse resistente e o outro uma estrutura que fosse a mais alta de todas. E aí, como que a gente aproveita de todos esses elementos que estão ali no espaço da casa, né, onde foi realizado o curso, para diferentes funções. Bom, em seguida, como uma outra atividade prática, mas também teórica, teve a leitura do entorno, né? A leitura da paisagem. Então, as meninas que estavam facilitando o curso propuseram que todo mundo caminhasse ao redor da Casa do Bem Viver, nesse primeiro momento em silêncio, né? E algumas pessoas só caminharam assim, observando e anotando mentalmente. Outras pessoas levaram um caderninho, prancheta e foram realmente escrevendo o que ia observando. Então, nessa caminhada, nessa observação, a gente tentou se atentar, a gente tentou perceber o caminho do sol. Então, qual que é a direção que o sol faz, né? Onde que ele faz sombra, onde que ele ilumina mais. Também a gente tentou perceber quais eram as espécies que tinham no entorno, que poderiam ser portadoras de semente, né? Propagando a sua semente, ou até fatores de degradação ambiental, qual que era a direção do vento, como que o relevo era formado. Então, todas essas coisas que a gente tinha que perceber para depois conseguir implementar esse agroecossistema de forma consciente, né? Sabendo aonde que a gente estava inserido na paisagem. Isso. E aí, depois dessa volta, né, pelo entorno da casa, os grupos, as pessoas se reuniram para ver o que cada um tinha percebido, né? O que cada um entendeu de onde o sol nasce, onde ele deita, para que lado a água corre, e isso tudo foi passado para o papel. Porque como o curso teve uma parte prática, era muito importante que a gente entendesse bem todas essas características do ambiente. Então, o momento seguinte da volta pelo terreno foi esse processo de organizar as informações, considerando todas elas, né? Para que depois, sim, a gente pudesse fazer alguma intervenção no espaço. Então, depois que a gente conseguiu ler a paisagem e fazer um mapa, né, esse desenho no papel para entender onde que a gente estava inserido, a gente começou a conversar sobre os materiais que a gente ia usar para implementar esse agroecossistema. Então, o agroecossistema que a gente escolheu foi a espiral de ervas. Então, as meninas trouxeram uma caixinha, como a gente pode observar aqui na foto, cheia de espécies de mudas de espécies aromáticas, medicinais, como o orégano, manjericão, e aí a gente foi conversando sobre qual que era a posição delas, né, como que elas estavam inseridas dentro da sucessão ecológica e qual extrato que cada uma ocupa. Então, o extrato referente também à necessidade delas por luz, né, por luz do sol. Então, por exemplo, que nem a gente pode ver aqui nesse flip chart da esquerda. Então, a gente foi conversando sobre isso. Qual a espécie que a gente tem, qual muda que a gente tem,
local que ela ocupa, né, dentro da sucessão, como que a gente vai trabalhar com ela, quais as necessidades que ela precisa, né? Se ela gosta de um ambiente mais úmido, mais seco, se ela gosta de mais sol, menos sol. Então a gente demandou bastante tempo e energia para conversar sobre isso. E aí também, além disso, a gente colheu um monte de bambu, que foi o material que a gente escolheu para ser a estrutura da nossa espiral. E a Sami cuidadosamente também, com a motosserra, né, organizou e cortou esses bambus, porque a nossa espiral ia ser montada, né, realmente formando o formato da espiral, então cada bambu tinha que ser de uma altura. Então a gente também teve esse cuidado e esse trabalho no preparo dos materiais. E aí, depois que os materiais foram preparados, né, já estavam no jeito, a gente começou a preparar o terreno, né? Então é importante lembrar que a escolha desse lugar onde a espiral foi colocada, foi montada, né, foi construída, já foi levando em conta todos aqueles fatores de onde o sol nasce, onde ele deita, aqui será que passa muita enxurrada, não tem um terreno muito caído. Então várias coisas foram consideradas para que ela ficasse nesse lugar. Então, houve primeiro o preparo do solo, né? Tirar a grama, cavocar, fazer as leiras para que pudessem ser alocados os bambus. E aí depois, aqui dentro da espiral, foi preenchida com a terra que tinha lá já na área da casinha, né? Que é uma terra que não foi totalmente tratada, mas ela já estava lá e já ajudava muito na estrutura da horta, né? Da horta em espiral. Em seguida, depois que a gente preencheu a maior parte da espiral com a terra que a gente já tinha no local, a gente colocou por cima, numa camada mais ou menos de 15 a 20 centímetros, uma terra adubada, né, que a gente pode até perceber pela cor, né, que é uma terra mais preta, uma terra mais fértil. Porque essa camada inicial e mais superficial do solo, ela ia contribuir e facilitar com o enraizamento e o crescimento inicial das mudas. Então, a gente cobriu, né, essa terra que estava no local, a gente cobriu com essa terra adubada e depois, nessa última foto da direita, a gente ainda cobriu com folhas secas que a gente também tinha no local, para fazer essa proteção do solo, né? Para evitar que, por exemplo, a chuva levasse a terra para baixo, então e também que o sol esquentasse muito o solo, né? Então a gente sempre prevê isso, né? Na construção de um agroecossistema com bases agroecológicas, a cobertura do solo é muito importante. Aí aqui, como a espiral ficou, né? Aqui dá para ver bem o que a Sô falou agora das folhas, né? Cobrindo o solo. E aí é legal ver o formato dela, né? E aí pensar em tudo que passou do curso, né? Na parte teórica, em todas as outras conversas durante ele até chegar nessa estrutura, como que cada plantinha foi pensado o seu lugar de acordo com as suas necessidades, né? Então, essa daqui precisa de mais sol, essa aqui nem tanto. Aqui na espiral vai acumular mais água, então é interessante que a gente coloque tal planta, né? Então, olhar para a estrutura e ver que ela tem muito mais funcionalidade para as plantas que estão ali produzindo, né? Sim, e além disso também, a gente optou por fazer a horta em formato de espiral, ao invés de fazer uma horta convencional, assim, reta, né, linear, porque justamente isso, além da espiral ser um formato, um padrão que se repete muito na natureza, né, tanto em galáxias, em conchas, em flores, no nosso próprio organismo, então é um padrão que ele tem uma certa sabedoria intrínseca a ele, e também esteticamente fica uma horta, né, um agroecossistema mais bonito, mas ele também tem uma funcionalidade, igual a Ana falou. A nossa intenção é que essa espiral ela gerasse diferentes microclimas em cada patamar assim de plantio. Então, as mudas que ficaram na parte mais baixa iam receber mais sombra e também iam receber mais água. Já as que estavam na parte central, mais para cima, ia ser um solo mais seco e também com mais sol. Então, tudo isso influenciou para que a gente pudesse otimizar os recursos naturais que a gente tinha ali disponível, né?
Então, aqui a gente tem as duas fotos do grupo, né? A foto da esquerda em cima é do primeiro módulo, onde a gente trabalhou mais com os conceitos teóricos, e a foto aqui da direita é já o final do segundo módulo, quando a espiral já estava pronta. Então, todas essas pessoas contribuíram de alguma forma com a construção desse agroecossistema e com a troca de saberes, né? Então, esse foi um curso que ele abordou muitas coisas, mas acho que como ideia central e como lição que todo mundo saiu de lá com isso dentro de si, foi que a permacultura é uma forma de ocupação consciente da terra, né? A gente quis defender essa ideia e então, pensando que esse está sendo um trabalho apresentado no Simpósio de Educação Ambiental e Transição para Sociedades Sustentáveis, a gente pensou isso, como que a permacultura ela contribui, né, para essa transição de sociedades sustentáveis. E é justamente nessa ocupação consciente da terra, que muitas pessoas tratam a permacultura como uma sociedade alternativa, né? Pessoas que praticam esse tipo de agronomia e de agricultura como uma sociedade alternativa. Mas a gente defende, na verdade, que a permacultura é uma alternativa para a sociedade, né? Justamente por causa dessa ocupação consciente da terra, de você pensar em uma visão, você ter uma visão sistêmica do ambiente, né? Não apenas local. Então, é uma alternativa rumo a sociedades sustentáveis, que devem ocupar o ambiente de uma forma consciente. E aqui, como agradecimento, a gente traz algumas imagens da espiral no começo desse ano, né, antes da gente começar o isolamento, como ela estava, né, bem bonita, as plantas já, os temperinhos, as ervas já estavam bem grandinhos. E a gente agradece muito todo mundo que está ouvindo a gente, ficamos à disposição para qualquer dúvida e também deixamos o nosso e-mail de contato, se alguém quiser mais informações. Sim, muito obrigada pela atenção de todo mundo e entrem em contato com a gente por e-mail, qualquer coisa.